Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Léo, sou investidor desde meus 15 anos e está começando mais um vídeo. Hoje eu vim aqui decidido a dar uma aula sobre candles. Você não sabe o que é candles? Não se preocupe, você não sabe para que eles servem, nem qual que é os tipos de candles. Eu vou estar mostrando vocês tudo sobre candles hoje aqui nesse vídeo. Então, antes de tudo, eu já peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, tem vários conteúdos aqui sobre investimento, navega mesmo aí. Se você curtir, se inscreve, acompanha o meu trabalho, isso é muito bacana. Então, eu vou estar trazendo hoje, mostrando para vocês o que é candles, para que eles servem, qual que é esse tipo de gráfico. Já adiantando aqui, é um tipo de gráfico que a gente utiliza aí mais comum na análise técnica, no estudo de gráfico. Vou estar mostrando aqui também os tipos de candles que a gente tem no mercado. Não vou estar mostrando todos porque são muitos, mas eu vou estar trazendo aqui os nomes populares que eles dão. Vou estar mostrando também ali como você vai analisar um candle, onde que é abertura, onde que é fechamento, qual que foi o corpo daquele candle, como que ele funciona, tudo eu vou estar trazendo aqui hoje. Então, sem mais enrolação, bora lá galera! Então vamos lá galera, eu vou estar explicando para vocês aqui tudo sobre os candles. Então eu vou estar falando o que é um candle, o que é um gráfico de candles, sua composição, como que a gente lê um candle e também os tipos de candles que a gente tem aqui no mercado. Não coloquei todos aqui, mas tem uma grande parte aqui e os mais famosos eu tentei trazer aqui para vocês. Então vamos lá galera, se você não sabe nada, não sabe nem o que é um candle, eu vou estar mostrando aqui que é um gráfico de candle, que é aquele gráfico mais comum para quem opera aí na renda variável, na bolsa de valores, também faz aí análise do gráfico, normalmente a gente utiliza esse tipo de gráfico. Então eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui no Google para vocês terem noção visual o que é um candle, mas provavelmente vocês já viram esse tipo de gráfico que é muito comum aí. Falou que é trader, falou que é bolsa de valores, já aparece esse gráfico. Pronto, eu digitei aqui no Google gráfico de candle e logo já aparece exatamente esse gráfico. Candle é exatamente cada um dessas figuras aqui de verde e vermelho. Exatamente isso que é aqui visualmente um candle. Agora eu vou estar te mostrando o que de fato é um candle, qual é a informação que ele transmite para vocês. Então galera, um candle são figuras ali que caracterizam o movimento do mercado, do preço, exatamente em um determinado tempo. Ou seja, para você entender o que é um candle, cada um daquela figura significa um período de tempo que o preço variou. Ali ele marca vários pontos importantes do preço em um determinado tempo. Ou seja, se você tiver um gráfico de 15 minutos, cada candle daquele corresponde a 15 minutos. Se estiver de 1 hora, cada candle corresponde ao de 1 hora. Se você tiver no de um dia, cada candle um dia e assim sucessivamente. Então você tem que entender o seguinte, esses candles também são chamados de velas. Se você ler por aí gráfico de vela, significa a mesma coisa. Então o candle ele delimita ali uma quantidade de tempo e também a marca do preço ali naquele determinado tempo. Então o que o preço ali está fazendo durante aquele período de tempo? É exatamente isso que significa o candle na sua prática. Então vamos lá para entender a sua composição. Primeiramente a gente vai ver que o candle tem aqui 4 pontos muito importantes. Primeiro tem o preço de abertura, depois você vai ter aqui também a máxima do dia. Também você vai ter o seu corpo, que é exatamente a distância que o candle abriu e fechou, exatamente ali o corpo que ele fez. E também a gente tem aqui a sua amplitude total, que é as sombras ali, quanto que o preço variou desde a máxima do dia até a mínima do dia. Você marca ali a máxima, a mínima, o ponto de abertura e você tem o seu corpo. É esse que é a sua composição. Aí, como eu falei, você vai ter o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima do dia. Ele marca isso tudo em apenas uma figura. Vou estar te ensinando também como que a gente vai estar lendo essa figura para vocês não terem nenhuma dúvida. Eu vou abrir aqui uma imagem, vocês vão ver ali, vai ficar bem simples de vocês entenderem. E também vou falar para vocês já aqui de uma vez, antes da gente começar a ler um candle, que normalmente quando um candle está da cor vermelha é porque o seu preço de abertura foi maior do que o seu preço de fechamento. E quando ele está verde é porque seu preço de abertura foi menor do que o seu preço de fechamento. Ou seja, o vermelho desvalorizou e o verde valorizou. Mas isso não é uma regra, tem gente que utiliza aí candles brancos para candles positivos, candles pretos para candles negativos. A cor não importa muito, vocês têm que verem ali o ponto de abertura e o ponto de fechamento. E aí vocês vão concluir se o candle foi positivo, negativo, vermelho, verde, preto ou branco. Então vamos lá entender como que a gente faz para ler um candle na prática. Mas galera, antes de a gente começar a ler o candle,
Vocês podem perguntar assim, Léo, por que as pessoas então utilizam o candle e não utilizam, por exemplo, o gráfico de linha, que é mais simples? Exatamente por isso, galera. O gráfico de linhas ele é muito simples, ele não traz ali detalhado o movimento do preço no dia. Ele vai trazer apenas um ponto no gráfico e vai ser ligado por uma linha. Agora, o candle aqui, ele já te dá exatamente qual que foi o passo do preço ali durante um determinado tempo. Então, ele é muito mais detalhista e nas técnicas a gente precisa exatamente disso para se fazer uma entrada no mercado e saber ali qual que é o seu ponto de entrada, seu ponto de saída, o movimento, se aquele candle é um candle de força, se é um candle ali que não está muito positivo, se está deixando ali dúvida, se é um candle de dúvida. Então você tem que ver através desses candles o que o mercado está te pressupondo ali dentro de um determinado período de tempo. Lembrando, cada candle aqui significa o período de tempo que você seleciona para o seu gráfico ser apresentado. Se for 15 minutos, um candle é 15 minutos. Se for meia hora, um candle é meia hora. Se for um dia, um candle é um dia. É assim que funciona basicamente esse gráfico. Então vamos aprender a ler um candle aqui na prática. A gente tem aqui o candle verde, como eu falei, um candle positivo. Por quê? Porque seu preço de fechamento é maior do que seu preço de abertura. Quando você vê que o fechamento do candle foi acima do preço de abertura, ele é positivo. Aí a gente tem aqui, com a parte mais alta desse candle, ali o máximo que o preço atingiu no dia, ou seja, abriu, o preço foi lá naquela máxima e fechou um pouco abaixo. Então aquele ponto lá em cima é o quanto o preço foi no máximo naquele dia, se foi em 15 minutos, naquele determinado tempo. Então a gente tem aqui também o mínimo do candle, que é exatamente aqui o ponto que o preço chegou lá no mínimo naquele determinado tempo. Já o candle vermelho, que é um candle negativo, a gente tem a abertura maior do que o fechamento, ou seja, quando você vê que o fechamento do candle foi menor do que a abertura, você vai ter um candle ali negativo, e funciona da mesma forma. Quando o candle marca uma alta lá, o ponto mais alto do gráfico, o preço foi lá, é o que significa aqui esse ponto mais alto do candle. Aí você vai ter aqui embaixo também a mínima, que é o mínimo do preço naquele determinado tempo. É assim que a gente lê um candle. Quando você vê lá um gráfico, você já vai poder ver, a abertura foi nesse ponto, o preço andou durante todo o período até lá naquela máxima, um determinado tempo, voltou para cá e fechou aqui. Então ele vai ter exatamente um corpo aqui sem essa sombra embaixo. Agora, para fazer esse candle aqui, provavelmente ele abriu, pode ter ido lá embaixo, voltado, ter ido lá em cima e fechou aqui nesse determinado ponto. E assim fica muito mais detalhista aquele determinado tempo ali que o preço fez aquele movimento. Imagina um gráfico de linhas aqui. Quando você sabe a abertura, quando você vai saber qual que é a máxima, qual que é a mínima, você só vai ter ali o ponto de fechamento. Então esse gráfico de linha ele fica muito escasso para você fazer um estudo e um posicionamento no mercado. Agora eu vou estar te mostrando aqui alguns tipos de candles. Isso aqui não interfere muito para você atuar no mercado. Esses nomes em si, você tem que saber o que é um candle de força, o que é um candle de dúvida, o que é um candle ali que já tem bastante força, ou um candle atípico, você tem que saber isso. Mas os nomes em si, você não tem a necessidade de gravar esses nomes, já vou deixar aqui. Mas eles são popularmente conhecidos como esses nomes que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Eu vou estar apresentando somente 4 tipos, porque isso não interfere muito, como eu falei, você tem que fazer o estudo mesmo do movimento do gráfico. Aí você estudar também figuras gráficas, é muito mais complexo que isso. Isso aqui é bem básico, eu estou trazendo a base do zero desse tipo de gráfico. Se você quiser que eu faça aí curso de análise técnica, trago mais coisas sobre análise técnica, deixe no comentário aqui que eu vou estar lendo. Se tiver muitas pessoas procurando que eu faça aí um mini curso gratuito aqui no YouTube sobre análise de gráfico, eu vou estar trazendo aqui sim, não vou deixar passar para vocês, então comentem bastante aí que eu vou estar lendo todos os comentários. Então vamos lá para os tipos de candle que a gente tem hoje popularmente conhecido aqui. Primeiro eu trouxe aqui o martelo. O martelo é exatamente esse candle aqui, como vocês podem ver, o seu fechamento é muito perto da sua abertura, porém ele fecha acima ainda e deixa ali o seu corpo muito pequeno na parte de cima do candle, exatamente esse gráfico aqui. Quando ele acontece ao inverso, quando o seu corpo está muito lá embaixo no candle, ele é conhecido como estrela cadente. Como eu falei, isso não significa nada, esse nome. Vocês têm que entender o seguinte: os compradores conseguiram defender bastante aqui durante o dia e conseguiram fazer o candle fechar aqui lá perto da sua máxima. O seu corpo ficou pequeno, mas eles conseguiram rejeitar ali aquela queda daquele determinado tempo. Já que a estrela cadente, vocês têm que entender o contrário. Os vendedores fizeram pressão aqui em cima e conseguiram fazer esse candle fechar com o corpo pequeno perto da mínima do dia.
exatamente isso, que a gente vê que é um candle muito importante, acontece muito aí no dia a dia e significa bastante. Você está vendo que só pelo olhar no candle aqui você sabe mais ou menos o que aconteceu durante esse determinado período. São ali compradores e vendedores defendendo um determinado preço. Já que a gente tinha o tão famoso Morobuzu, como eu falei, esquece o nome, mas isso aqui é um candle de extrema força. Isso significa o quê? O seu corpo ali, o corpo é exatamente a distância entre a abertura e o fechamento. O seu corpo ali é muito grande, ou seja, o gráfico já abriu, já foi ao máximo e permaneceu ali perto da máxima ou fechou na máxima do dia. Então ele tem ali o seu movimento como um movimento de força. Vocês podem observar aqui que ele é bem completo, ele não tem essa sombra. Sombras são esses traços para cima ou para baixo, que são ali o marco que teve preço naquele determinado período de tempo, que ele oscilou, mas não fechou naquela região. A gente tem ele tanto positivo como negativo. Aqui ele mantém o mesmo nome. Vocês podem ver, quando vocês verem um gráfico desse, significa que aquele determinado lado ali, ou vendedor ou comprador, ele foi efetivo e prevaleceu no mercado naquele determinado tempo. Ele já abriu, já concluiu ali perto da máxima, já fechou. Se for verde, os compradores conseguiram ter maior efetividade ali naquele determinado tempo. Se for vermelho, os vendedores conseguiram prevalecer naquele determinado tempo. Lembrando, a cor aqui é só para a gente ter noção que o candle é positivo e que o candle é negativo. A cor não interfere muito. Então, a gente tem aqui também um muito famoso chamado doji. O doji é exatamente quando o candle tem a mesma abertura e fechamento do dia. Ou seja, o preço de abertura ali foi num determinado preço e aí oscilou durante o dia, mas fechou no mesmo preço de abertura. O preço de fechamento de abertura ali está muito próximo ou é igual. É esse tão famoso doji. Isso significa que o mercado está ali lutando um contra o outro e está mais ou menos na mesma força. É um candle duvidoso. Você não sabe muito efetivamente o que vai acontecer ali quando acontece aquele candle. É um candle de dúvida. Vocês podem ver que quando tem um candle de força, normalmente a tendência é andar a favor daquele candle, tanto positivo quanto negativo. E aqui nesse duvidoso, ele pode ser um de reversão de tendência. Chegou a um determinado ponto que ali está caindo muito e os compradores começam a reagir, mas aquele candle ainda, os vendedores estão fazendo pressão, ou então ele pode ser só uma continuação de tendência, está subindo muito, os vendedores tentam defender, mas não conseguem, e aí continua a tendência. Por isso que é um candle de dúvida. Você não tem especificamente ali nítido um lado que o candle está prevalecendo. Já os outros aqui que eu demonstrei, você consegue fazer um estudo simples ali com aqueles candles e você vai ver que ele pode estar tendencioso para algum lado. Lembrando, galera, é uma renda variável, aqui a gente não tem 100% de certeza, mas o estudo do gráfico é um método muito eficaz e que sim, traz muito resultado. Tem pessoas que conseguem resultado no mercado aí apenas com análise técnica e é uma análise assim muito sucinta e que é muito importante porque você não depende de fatores externos. O mercado sempre pressupõe alguma coisa e ele sempre deixa rastro do próximo movimento. Então você tem que fazer o estudo para você tentar acertar o lado que o gráfico vai andar. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você quer que eu grave mais vídeos de análise técnica, deixa nos comentários aí sobre esse tema. E eu estou fazendo aqui exatamente para as pessoas que não sabem nada, não sabia nem o que era um gráfico de candles. Estou mostrando aqui como que lê um candle. Agora você já sabe que cada candle significa ali um determinado tempo que você seleciona no gráfico. Você sabe ler, sabe que o candle tem 4 pontos, tem ponto de abertura, ponto de fechamento, o máximo e a mínima, tem o corpo, tem a sombra. Vocês sabem tudo assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem ficou aqui até o final. Deixe seu like, se inscreve no canal, navega aí. Tem muito conteúdo interessante aqui no canal e bora investir.